A gente vai falar aqui nesse módulo inteiro da capacidade de autoobservação como ferramenta. E vocês vão ver, né? Eu tô sempre falando sobre consciência e sobre autonomia, sobre autorresponsabilidade aqui. E aí, para isso, a gente vai começar esse primeiro módulo falando sobre saúde integral e psicossomática. Pode ser um conceito novo para a maioria de vocês, eu imagino que seja. Então, eu vou explicar aqui um pouco, lembrando que eu não vou dar um curso de psicossomática aqui, eu nem tenho capacitação para isso, embora eu já tenha feito o curso. Mas a ideia é trazer esse conceito para você aplicar na sua vida, no seu dia a dia, tá certo? Então eu vou começar, separei aqui até para ler para vocês, quando falar de saúde integral, qual que é o conceito da OMS, Organização Mundial de Saúde, sobre saúde. A OMS define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente de afecções e enfermidades. Então, isso aqui já começa, né, super interessante, porque a própria OMS, né, uma organização mundial, está falando de saúde de uma forma integral. Muitas vezes a gente vai perguntar, você tá bem de saúde? Não, tá tudo ótimo, não tô passando mal, não tem nada. Mas realmente você tá bem fisicamente, emocionalmente e socialmente? Suas relações sociais estão fluindo, tá tudo tranquilo, você tá num relacionamento saudável? Suas emoções estão bem? Ou você tá tendo muita angústia, você tá tendo insônia, você tá tendo ansiedade, você está tendo picos de raiva? Isso segundo a OMS, quer dizer que você não está saudável se você respondeu sim para algumas dessas perguntas aí. Entendeu? Então, quando eu falo de alinhar eu comigo, eu com meu corpo, eu com a minha alma, meus sentimentos, minha mente, tem a ver com esse autocuidado. E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Mas a sociedade, a forma como a gente foi educado, nem nos levou a ter essa atenção e esse cuidado pro autocuidado, pra se observar, pra se cuidar. O foco é geralmente no outro. E o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Hoje nessas aulas, é justamente trazer o foco pra si. Porque só olhando pra si, você vai conseguir ser mais feliz, mais saudável, enfim. E cada um, uma coisa que eu costumo falar muito é, você tem que transbordar para passar pro outro. Muitas vezes a gente fica querendo ver alguém que tá doente, ver alguém que não tá bem, ver alguém que tá precisando de alguma coisa, que fica querendo ajudar e resolver a vida do outro. Mas como você vai resolver a vida do outro se a sua não tá resolvida? Não é mesmo? Famoso, coloque primeiro a sua máscara de oxigênio, depois você vai cuidar das crianças. Né? Então, muita gente, muitas mães, principalmente, querendo ali cuidar da criança, mas vocês estão se cuidando? A sua saúde integral está bem? Você tem feito não só os exames, mas tem tido um momento de autocuidado, o emocional tá em dia, tá tudo organizado? Se não, fica muito difícil cuidar do outro, né? A gente tem por aí as síndromes dos salvadores, mas é importante olhar para si. E aí, falando um pouquinho aqui mais, entrando na psicossomática, qual que é a ideia? A ideia é que qualquer doença, qualquer dor, qualquer desconforto físico, o físico é quando já tá gritando mesmo. Essa dor, desconforto, doença, enfim, começou sempre na alma, no mental, no emocional. Então, percebam, comecem a se perguntar, toda vez que tem algum incômodo, uma dor, entendam, absolutamente tudo que se expressa no nosso corpo é consequência de alguma coisa emocional que não está bem cuidada. Por isso que a OMS vem com esse conceito. Justamente para, sabendo que se o emocional, o social não estiver bem, isso vai virar um problema físico. Então, o conceito de saúde integral da OMS já é pensando dessa forma um pouco mais preventiva. Enfim, como eu ia falando, né? Entendam primeiro aqui, primeira premissa. Tudo que se manifesta no seu corpo tem cunho emocional. E aí, o que acontece? Nós temos os nossos órgãos de choque. Cada um vai ter o seu. O meu, por exemplo, era a cabeça, né? E tem muita gente que tem o estômago é bem comum.
as costas é bem comum. O que é esse órgão de choque? Ele quer dizer que cada vez que alguma coisa não estiver bem com você, emocionalmente, socialmente, não sei, esse órgão vai manifestar uma dor. Então, sabe aquela sua gastrite crônica que nunca curou? Que há anos ela tá aí e você nunca curou? Vai investigar. Não só com gastro, mas tenta ir por um caminho terapêutico. Tenta terapeutas holísticas, o Theta Healing ajuda muito nisso. Depois eu falo mais dele. Mas se você não achar a causa raiz, é remedinho atrás de remedinho, provavelmente não vai resolver. E aí o que acontece? No meu caso, por exemplo, que era a cabeça, sempre que eu estava em... Ainda acontece, né? Agora muito mais raramente mesmo, uma vez a cada ano. Mas se eu tô num estado de tensão muito elevado, se eu tô com desconforto muito elevado, se eu tô precisando resolver alguma coisa que eu não resolvi, a cabeça estoura. E aí eu venho com crise de enxaqueca, no meu caso. E aí a pergunta é, qual é seu órgão de choque? Onde que é que você já sabe que tá doendo, que dói sempre ou tem algum problema sempre, vai investigar. Então, sempre que esse órgão de choque gritar, antes de mais nada, para e se pergunta: o que eu preciso resolver na minha vida? O que eu preciso melhorar na minha vida? O que não está bom nas minhas emoções, nos meus sentimentos, a ponto de já ter vindo o recado pro meu corpo? Né? Porque nosso corpo, nosso organismo, sistema completo é tão perfeito que essas dores, essas doenças, elas são um sinal, gritando aqui, falando, cara, não tá legal. E se a gente não dá ouvido, não olha e não resolve a causa raiz, fica só tacando remedinho em cima de remedinho, sabe o que acontece? Geralmente vão vir doenças mais graves, mais crônicas. Por exemplo, um câncer. Pode investigar. Todo mundo que tem já teve câncer, vai ter câncer. Tem alguma questão muito forte a ser resolvida, tem alguma questão pendente, aí isso pode estar relacionado com a parte do corpo também. No meu caso, de novo trazendo o meu depoimento aqui, eu estava num burnout, não tive a consciência, né, isso há alguns anos atrás, não tive a consciência de que aquilo estava acontecendo e continuei esforçando ali, dando um murro em ponta de faca. Eu me envolvi em um acidente. Eu me envolvi em um acidente de cachorro, tive meu dedo mordido, fui forçada a parar de trabalhar por um tempo, reduzir muito o ritmo por mais tempo ainda, e tudo isso que meu corpo tentou me falar de outras formas e eu não dei ouvido, né? Então, e aí você pode me falar, nossa, Vitória, mas acidente, acontece, como que eu vou falar, uma batida de carro tem a ver? Tem a ver. A psicossomática traz muito isso, que acidentes mecânicos, né, de um jeito ou de outro, você fez alguma causa, gerou alguma causa para se envolver nesse acidente. Óbvio que o meu caso, quando aconteceu lá atrás, eu nem liguei lá com cré. Não tinha esse nível de consciência. Hoje, olhando, eu tenho super consciência de que eu me envolvi naquele acidente. Não de propósito, mas eu não precisava ter entrado no meio da briga de cachorro. Mas tinha várias coisas, uma ansiedade, questões de segurança, achava que eu precisava salvar o mundo, que tudo dependia de mim, de um esforço gigantesco, e eu fui lá e pulei em cima das cachorras. Provavelmente outra pessoa no meu lugar que não tivesse as mesmas questões, teria tido mais presença ali pra, sei lá, bater de algum outro jeito, jogar um cachorro pra lá, outro pra cá, pra separar a briga. Eu terminei me envolvendo nessa questão. Então, trouxe esse exemplo pra vocês pensarem em relacionar. E a partir de agora, que vocês aprenderam, entenderam isso, o desafio é sempre se perguntar. Doeu, chutou o mindinho no cantinho da parede? Esse é famoso. Por que você tá fazendo isso? O que tá acontecendo? Para, respira fundo e pensa, por que eu fiz isso? O que eu ganho com isso? O que eu tô querendo deixar de ver por isso? O que eu preciso resolver e não tô resolvendo e tô indo pra esse lado? Tá certo? Então, assim, de forma bem resumida, passando por psicossomática aqui. E o que acontece? Um outro ponto importante, né? A medicina tradicional hoje, da forma como está institucionalizada no nosso país, pelo menos, ela é muito focada em diagnóstico e tratamento.
Então, dificilmente poucos médicos hoje já têm essa consciência de olhar realmente na causa raiz. Mas por N motivos que eu não vou entrar aqui, termina não tendo tanto incentivo para fazer dessa forma, né? É muito mais diagnóstico, tratamento. Não que não seja importante, né? Precisamos tratar também. E a última coisa aqui existem correlações comuns, mais tradicionais, né? Tem até algumas aqui, por exemplo, machucados, ou né, questões com cabelo, queda de cabelo, tem a ver com liberdade e poder. Questões na mão, tem a ver com a mão é onde você alcança o mundo. Questões na coluna, tem a ver com sustentação, manter-se firme. Enfim, né? Não vou falar a lista toda. Mas o importante é você saber aqui que existem essas relações meio comuns e pré-estabelecidas, mas não é totalmente regra, porque cada um interpreta, né, ao longo da nossa formação, já vou falar ali da formação da mente, ao longo da nossa formação como seres humanos, cada um vai ganhando uma interpretação diferente de onde uma coisa ou outra pode se manifestar. Tá certo? Então essa foi nossa aulinha aqui sobre a psicossomática. Nos vemos no próxima aula.